sou o professor Felipe Bruno Martins Fernandes, do Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade. Hoje eu vou dar uma aula para você sobre o estágio supervisionado obrigatório em Gênero e Diversidade, esse componente curricular que a gente não sabe muito bem o que é e que acontece sempre no final do curso, no sexto, sétimo e oitavo períodos. Essa videoaula é também um produto da especialização em produção de mídias para educação online, da qual sou discente e aproveito todos esses exercícios para a nossa prática no bacharelado. Você sabe o que é o Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade? Esse é um curso novo, criado em 2009, através daquele grande programa do governo Lula chamado REUNE, de expansão das universidades públicas. Esse curso é único na América Latina. E a profissão ainda está sendo desenvolvida. Vamos dar uma olhadinha nas competências desse profissional? Gênero e diversidade se insere numa área de conhecimento que contempla estudos feministas, estudos multiculturais, história contemporânea e outras áreas das ciências sociais com foco na promoção humana e na eliminação das desigualdades baseadas nas diferenças de sexo, raça, classe, geração e orientação afetivo-sexual. Apesar de um curso ligado à área de humanas, nós nos aproximamos muito também de uma grande área interdisciplinar chamada públicas, pois o profissional formado pelo Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade prevê como sua competência mestre a análise de políticas públicas de gênero, raça, sexualidade, deficiências, etnia e tantos outros marcadores sociais da diferença. Dentre as competências desse profissional estão realizar pesquisas e estudos sobre as imbricações das relações de gênero e suas interseccionalidades nos processos de desenvolvimento regional, refletir sobre os processos de desenvolvimento regional a partir da perspectiva de gênero e suas interseccionalidades, contribuindo para a implementação de trabalhos, políticas e fóruns de debate com as organizações da sociedade civil e governamentais, possibilitar o desenvolvimento de ações que envolvam diferentes instituições na elaboração, planejamento e execução de projetos de pesquisa, de intervenção, de formação e de debate com foco na promoção do desenvolvimento regional com equidade de gênero, raça, sexualidade, etnia e tantas outras. Desenvolver mecanismos e instrumentos de prevenção e combate à violência de gênero, doméstica e sexual, assessorar projetos e ações e atividades direcionados aos meios de comunicações com vistas a um tratamento adequado da imagem de mulheres, integrar equipes técnicas ou de estudos com a função de realizar a transversalização de gênero em projetos e atividades que visem o desenvolvimento regional e desenvolver capacidades técnicas específicas na área de gênero e diversidades para atuação em projeto de desenvolvimento rural e urbano. Nesse sentido, nós vemos que as competências não envolvem somente teoria, mas também prática. Muitas dessas competências a gente aprende não apenas no texto, mas estando em campo. E o estágio supervisionado obrigatório, claro, ele varia de profissão para profissão. E como eu disse, a nossa profissão é nova e ainda está desenvolvendo o modelo do que é o estágio supervisionado. Então, o estágio supervisionado obrigatório é o primeiro momento no currículo do curso de vocês, onde vocês terão uma imersão não facultativa em uma atividade prática da profissão para a qual vocês estão formando. Por exemplo, um aluno de licenciatura vai fazer o estagiário onde? Nas escolas. Um aluno de serviço social vai fazer o estágio onde? Em instituições. E o estudante de gênero e diversidade faz o estágio supervisionado onde? Em instituições onde são pensadas, monitoradas, implementadas, executadas, controladas políticas públicas de gênero e diversidade. Os nossos locais privilegiados de campo são organizações dos governos locais. Por exemplo, em Salvador, o Conselho da Mulher, o Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra e tantos outros envolvidos em questões de gênero e diversidade. Como sabemos, o Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade é um curso novo, então a gente ainda não desenvolveu todo o modelo do estágio supervisionado. Como vocês acham que deveria ser o estágio supervisionado obrigatório ideal?
Lendo a literatura sobre estágio supervisionado em outras áreas do conhecimento, particularmente no serviço social e nas licenciaturas, né? Como eu já disse, no serviço social o estágio acontece em instituições e nas licenciaturas acontece em escolas, a gente tem algumas ideias que podem nos ajudar a pensar esse momento, esse componente curricular do curso. Uma delas é o estágio supervisionado, seja onde for, ele sempre é permeado por tensões. Entre quem? Entre o supervisor acadêmico, que é quem vai supervisar vocês aqui na instituição, entre o supervisor de campo, que vai estar lá nessa organização de campo, entre os alunos e as populações beneficiadas. Essas tensões, elas ocorrem principalmente, o aluno, entrando na prática de estágio pela primeira vez, encontra um contexto, uma instituição, que não tem as condições ideais que ele imagina que ela deveria ter nos textos que ele está lendo, não é? Quando a gente lê, por exemplo, um texto sobre políticas públicas para as mulheres, a gente imagina que o Conselho da Mulher funciona perfeitamente, com representações do governo, da sociedade civil, pessoas do Poder Judiciário, todas trabalhando em comunhão pelo bem das mulheres. Mas quando a gente chega na prática, a gente vê que não é assim. E eu estou falando do Conselho da Mulher, mas isso é uma característica de todas as instituições. Por exemplo, um aluno que vai fazer um estágio em uma escola pública de periferia, aqui em Salvador ou na Grande Salvador, ele vai encontrar uma escola que não tem condições ideais. Então, isso gera uma série de tensões. Por quê? O nosso papel enquanto estagiários, para além de estarmos imersos na prática da profissão para a qual a gente está formando, nós temos também uma função, pelo menos em gênero e diversidade, de tentar transformar aquela situação. Mas a transformação é uma transformação possível. Nós temos que trabalhar com aquilo que Miguel Vaz de Almeida chama de uma gestão do possível, nunca do impossível, apesar do desejo mover montanhas. Para além desse desejo de transformação dos nossos campos de estágio, nós temos que entender que o estágio ele não é apenas a prática, ele é também uma investigação sobre a prática, onde entra então a teoria. Nesse sentido, o estágio ele se consolida como um componente curricular no curso de Gênero e Diversidade que articula todas as teorias que vocês viram, que vocês leram ao longo das disciplinas teóricas do curso, com essa prática de campo. Então, o estágio, ele é uma atividade dialógica, que põe em diálogo o que vocês estudaram na teoria com o que vocês estão encontrando em campo. O estágio supervisionado obrigatório funciona da seguinte forma. Nós temos uma supervisão acadêmica que acontece aqui dentro na Universidade Federal da Bahia. Nós temos uma supervisão de campo que acontece na instituição onde vocês estão estagiando e nós temos o diálogo entre essas duas supervisões. Na universidade, na UFBA, a supervisão acadêmica ela acontece, segundo o regimento do Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade, de várias formas. Através de organização de palestras, atividades de orientação coletiva e individual, participação em atividades de outras disciplinas, articulação com outros cursos e outras atividades, minicursos, etc. E na instituição de campo, ela acontece através da presença de vocês em uma carga horária semanal, que pode variar segundo a articulação que vocês fizerem em campo, com o registro semanal de um diário de campo. O estágio supervisionado obrigatório em Gênero e Diversidade, ele acontece em 3 etapas. O estágio 1, o estágio 2 e o estágio 3. No estágio 1, a gente espera que vocês sejam capazes de construir um diagnóstico prévio de instituição de estágio. Ou seja, vocês têm um semestre em campo para construir um diagnóstico daquela instituição. Quem são os atores envolvidos, de onde vêm os recursos, quais os principais conflitos ali dentro, como se dá a elaboração de políticas, o monitoramento, o controle, as disputas internas, a forma de elaboração, as dinâmicas de trabalho. Isso tudo é diagnóstico. Esse diagnóstico ele é realizado, então, no final do primeiro semestre de estágio. No estágio 2, vocês vão elaborar um plano de intervenção, ou seja, vocês vão retomar o diagnóstico prévio, vão trabalhar um pouco mais em campo e no final do estágio 2, vocês vão propor nessa instituição o que o profissional de gênero e diversidade pode
contribuir. Vamos propor um plano de intervenção. Vou dar alguns exemplos para vocês. Tivemos as alunas no Fundo de Inclusão de Mulheres Afrodescendentes na Educação aqui da Prefeitura que propuseram um grupo de estudos. Nós temos alunos na ATRAS, na Associação de Travestis e Transsexuais de Salvador, que propõem, por exemplo, a elaboração das tabelas de assassinatos de travestis e pessoas trans. Nós temos vários exemplos, sempre lembrando naquele conceito-chave de Miguel Vale de Almeida, gestão do possível. Por fim, na última etapa do estágio supervisionado obrigatório, no estágio 3, vocês vão ter que elaborar, implementar aquilo que vocês prometeram no plano de intervenção e elaborar o relatório final. Ou seja, nesses 3 estágios nós temos um produto final que está previsto na Lei 11.788, que todo mundo tem que conhecer, né? Um produto final semestral e semanalmente vocês têm que elaborar o diário de campo. Como que a gente entra em campo? Não é difícil. A UFBA tem convênios com várias instituições de campo aqui do município de Salvador, né? E da Grande Salvador também. Vocês só podem estagiar com quem tem convênio com a UFBA. Claro, temos algumas exceções. Por exemplo, nós tivemos pessoas que iniciaram o estágio no GGB, e, posteriormente, a gente elaborou o convênio com essa instituição, o GGB, o Grupo Gay da Bahia. Então, é possível a gente abrir um convênio. Esse tempo demora para a gente abrir um convênio aqui com a UFBA, na minha experiência, em torno de 4 meses. Assim, se vocês querem estagiar em uma determinada instituição, é bom que vocês me procurem ou procurem a coordenação de estágio com uma certa antecedência, antes do 6º semestre, né? Vamos lá, no início do 5º eu já tenho que começar a pensar. Onde eu vou fazer o estágio? Você já sabe onde você quer fazer o seu estágio? Você já sabe a sua área de interesse? Qual a função da supervisão acadêmica? Ou seja, essa supervisão que acontece aqui na Universidade Federal da Bahia. Segundo o regimento do Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade, é de acompanhamento, orientação e reflexão do processo de ensino-aprendizagem, buscando concretizar aquilo que a gente falou da unidade teoria-prática, possibilitando, então, o desenvolvimento de competências e habilidades. Além disso, é função da supervisão acadêmica o acompanhamento pedagógico da prática de estágio, o que faz do estágio supervisionado obrigatório em Gênero e Diversidade uma atividade orientada. Nós convidamos para essa videoaula um aluno de estágio supervisionado obrigatório em Gênero e Diversidade, Igor Leonardo de Santana Torres, que faz o estágio obrigatório na Associação de Travestis e Transsexuais da Bahia, ATRAS, presidida por Milena Passos, que é sua supervisora de campo, que hoje, além de ativista, é também gestora da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia. Vamos lá, Igor? O que você tem para nos contar sobre o estágio? Meu nome é Igor Leonardo Santana Torres, sou estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Estudos de Gênero e Diversidade e, como o Felipe falou, realizei meu estágio, o primeiro semestre, na ATRAS, Associação de Travestis e Transsexuais de Salvador, sob supervisão de Milena Passos. Na ATRAS eu desenvolvi atividades de pesquisa, como elaboração e sistematização de entrevistas e atividades administrativas, como elaboração de dossiês e de planilhas. O campo de estágio é importante na medida em que ele nos possibilita, enquanto analistas de gênero, colocar à prova a teoria que recebemos no curso. É importante refletir tendo a base material, porque sem esse confrontamento com a realidade, não passará de abstrações tudo que estaremos pesquisando. Como parte do trabalho final da disciplina, eu realizei um diagnóstico prévio de instituição de estágio, né, da ATRAS, em que eu falo um pouco da instituição, a introduzo, comento um pouco do seu histórico, falo sobre a situação de campo, o que eu experienciei lá, trago justificativa da escolha da instituição, os problemas diagnosticados, as potencialidades locais, o público-alvo e a quantificação desse público. Aqui eu traço um perfil dessa instituição, que eu estou realizando o meu estágio e que realizarei por mais um ano. No componente 1 de estágio, realizamos o diagnóstico prévio da instituição. No componente 2, realizamos um plano de intervenção. E no componente 3, aplicamos esse plano de intervenção. Então, o toque que eu dou a vocês é que não adiem essa experiência de estágio, que escolham bem a instituição que vocês vão atuar, que vocês querem atuar, e que essa escolha seja norteada não apenas pelo que é discutido dentro do curso, mas
pelos interesses pessoais de pesquisa de vocês. No meu caso, é trabalhar gênero, sexualidade e identidades não cis heteronormativas. Por isso, eu pensei na Atrás como o melhor espaço para eu executar as minhas ações, as minhas atividades de estágio. Então, nós vimos nessa videoaula um pouco sobre o estágio supervisionado obrigatório em gênero e diversidade, para o qual você, aluna ou aluno do curso, tem que se planejar, porque esse componente curricular, ele exige a autonomia, tem que se organizar no pensamento onde eu quero atuar, tem que se organizar com antecedência do semestre para abrir o campo, entrar em campo, aprender a escrever os diários de campo, pensar nos produtos, entra lá no portal do estágio. Se você olhar aqui, nós temos o site do Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade, que tem um linkzinho chamado Portal do Estágio, onde tem todas as orientações sobre esse componente curricular. Mas, para além disso, é importante pensar que o estágio supervisionado obrigatório é um dos mais importantes momentos da tua formação, onde você vai articular, então, tudo isso que você leu ao longo do curso, dos primeiros semestres do curso, com a prática. E nós temos, o bacharelado tem condições materiais, vocação, desejo, para se tornar um importante curso que monitora, controla, analisa, produz conhecimento sobre as políticas de gênero e diversidade no Brasil. Então, vamos lá, a etapa não é fácil, mas nós temos muitas professoras e professores competentes, engajados, dispostos e dispostas a transformar a sociedade. Então, se eu encontro uma instituição, um órgão do governo, da Prefeitura de Salvador, do Estado da Bahia, que esteja em uma situação que não é muito legal, a gente tem condições de intervir, de propor mudanças. O importante é engajamento, autonomia, disciplina, organização. Então, gente, muito obrigado e até a próxima!